Iniciando mais um podcast super informativo para vocês. Hoje estamos aqui com um convidado especial, Dr. Igor Duarte, pneumologista lá da Clínica Goiânia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite da Clínica Goiânia e do podcast pelo convite para a gente falar sobre temas tão importantes. Dr. Igor, como que a pessoa consegue perceber que saiu de um quadro viral comum e começou a virar algo mais grave no pulmão? Excelente pergunta. Em geral, os quadros virais eles são autolimitados. Eles são poucos dias de sintomas mais brandos, tosse leve, que dura em torno de 3 a 5 dias, às vezes aquele mal-estar, aquela dor no corpo, que gera um certo incômodo, mas autolimitado, 3, 5 dias. Agora, quando essa tosse ela começa a ficar uma tosse persistente, tosse encatarrada, aquele paciente começa a acordar à noite pela tosse, às vezes vem uma sensação de falta de ar no final da tosse, ou aquele paciente que fazia as atividades normais do dia a dia, ele começa a sentir que ele está ficando mais ofegante para fazer as atividades. Febre alta, febre persistente, é outro sinal de alarme. Aquele paciente que nunca tinha chiado o peito, começa a chiar o peito, são todos sinais de alarme. E dor para respirar. O paciente não sentia dor, ele puxa o ar, começa a sentir dor. Opa, tem alguma coisa errada. Então, para resumir, tosse persistente, aquela tosse que incomoda, tosse que acorda o paciente, principalmente quando ela perdura por mais de uma semana, sensação de falta de ar qualquer, dor para respirar, febre persistente, chiado no peito. São sinais que realmente aquele quadro viral já não é tão mais inocente. Será que não é um quadro viral mais grave, por exemplo, influenza, um Covid? Ou esse quadro viral não está se tornando um quadro de uma pneumonia bacteriana secundária? A pneumonia mata mais do que muita gente imagina. Doutor, quais são os sinais que a pessoa precisa saber de alerta para procurar atendimento mais rápido possível? Outra excelente pergunta, sim. Então, acho que primeiro ponto, entender o que é o diagnóstico de pneumonia. Que às vezes o que a gente percebe no interior e assim, até mesmo em grande centro, é um diagnóstico errôneo de pneumonia. Então, para a gente ter o diagnóstico de pneumonia, a gente precisa de um tripé, basicamente. Então, eu preciso de clínica, eu preciso que o paciente tenha tosse, eu preciso que o paciente tenha febre, às vezes dor torácica, sensação de falta de ar. Nem sempre é tão exuberante. Eu preciso de uma alteração em um exame de imagem, então um raio-x de tórax, uma tomografia que a gente fala que é um infiltrado novo, e alteração laboratorial. Então, eu tenho esse cenário, eu tenho um diagnóstico de pneumonia. O médico que está diante desse paciente vai dizer se essa pneumonia ela pode ser tratada em casa ou se ela deve ser tratada dentro de um ambiente hospitalar. Então, fiz o diagnóstico. Agora, não tenho o diagnóstico ainda de pneumonia. Estou ali na casa dos sintomas. É bem aquela pergunta que você me fez inicialmente, né? Então, quando eu vou pensar que eu posso estar saindo de um quadro gripal e evoluindo para uma pneumonia? Então, aquela tosse arrastada, febre, falta de ar, alguma coisa nesse sentido. Agora, se eu já tenho pneumonia, já tenho o diagnóstico, o médico me liberou para tratar em casa. Comecei um antibiótico oral, mas com 48, 72 horas do antibiótico oral eu não estou vendo melhora, ou seja, a minha tosse não está diminuindo, a minha febre não está cortando, eu continuo com sensação de falta de ar, mesmo que leve. Continuo com o peito chiando, ou não, piorei os sintomas, opa, tem alguma coisa errada, volta para o pronto-socorro que você precisa ser reavaliado por aquele médico para reestratificar essa linha de tratamento, se você vai ser internado ou ajustar a dose de antibiótico. E doutor Igor, quem tem doenças pulmonares sofre mais com quadros gripais? Se sim, por quê? Sofre sim. Em geral, as principais doenças pulmonares, né, que estão mais associadas ali à piora nessa época do ano por conta dos quadros gripais, são os pacientes que têm asma, que são popularmente conhecidos por bronquite, e os pacientes que têm DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é relacionada à exposição ao tabagismo passivo, ao fogão a lenha. Esses pacientes eles já têm uma inflamação crônica da via aérea. E o quadro viral, o vírus, principalmente esses vírus mais relevantes, Covid, influenza, rinovírus, vírus social respiratório, eles inflamam ainda mais essa mucosa pulmonar, estreitando ainda mais a via aérea desses pacientes, fazendo com que esses pacientes que estavam controlados venham a apresentar crises. E eles geram não só inflamação pulmonar, eles geram inflamação sistêmica. Então, por exemplo, o paciente que tem DPLC, que é a doença relacionada ao cigarro, esses quadros gripais, por exemplo, a influenza, que gera uma exacerbação de TPO100, aumentem até 4 vezes o risco de infarto ali naqueles primeiros dias por conta do quadro viral agudo, né? Nossa. Então, daí a importância de vacinação, de conversar com esses pacientes sobre vacinação, que seria uma forma de prevenção dessas exacerbações por conta desses quadros gripais, né? Interessante. O antibiótico não resolve tudo.
Muita gente começa a tomar antibiótico por conta própria. Até quando ele pode melhorar ou pode piorar? Outra excelente pergunta. Isso é uma verdade que a gente vê praticamente todos os dias no consultório, né? O uso inadvertido de antibióticos, né? Na maioria das vezes, esses antibióticos eles são iniciados de forma errônea, às vezes pelo próprio paciente, sem qualquer orientação médica e de forma muito precoce. Então, o paciente está com 2, 3 dias de quadro gripal, ou seja, vírus, antibiótico não trata vírus, né? Trata bactéria. Ele vai lá na farmácia, compra um antibiótico da cabeça dele ou um antibiótico que sobrou de um tratamento de uma infecção urinária, por exemplo. Isso só vai trazer dano. Por quê? Não vai melhorar o quadro respiratório, ali porque é um vírus, né? E quando ele precisar daquele antibiótico no futuro, se ele tiver uma transformação para um quadro bacteriano, por exemplo, aquele antibiótico vai gerar uma resistência. O corpo dele não vai estar mais susceptível àquele antibiótico porque ele usou aquele antibiótico de forma inadvertida, né? Então, realmente, assim, a gente precisa dizer não à autoprescrição. Se eu tiver que entrar com antibiótico, que ele seja iniciado no tempo correto e por um profissional capacitado para que aquele antibiótico realmente faça o efeito desejado. E hoje em dia, por exemplo, se uma pessoa pega uma gripinha, aí já pesquisa lá na internet um remédio e já acha que pode tomar, qual que é o perigo disso? Exatamente isso. Efeitos colaterais, quando você realmente precisar daquela medicação, ela não vai fazer o efeito que ela tinha que fazer. Na maioria das vezes, os quadros gripais, eles são autolimitados. Então, é aquela coisa de vó e de mãe mesmo. É aumentar a quantidade de água, tentar ficar um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais de repouso, melhorar a alimentação, que vai passar. A maioria dos quadros gripais, se você não tem nenhuma doença pulmonar crônica ou nenhuma doença imunossupressora, eles vão ser autolimitados. Não tem por que ficar fazendo abuso de xarope, abusos de antibióticos e tudo mais. Até porque a gente não indica o uso de xaropes. A tosse ela é um sintoma, ela não é uma doença. O que está causando aquela tosse? Eu estou tossindo porque eu estou gripado. Então vamos melhorar o quadro gripal que aquela tosse vai passar. O uso de xaropes ele pode piorar, ele pode mascarar outras doenças. Por exemplo, às vezes chega pacientes no consultório, já peguei alguns pacientes com tuberculose usando xarope para tentar cortar a tosse. Era tuberculose. Pacientes com câncer de pulmão com lesão endobrônquica tomando xarope para poder tratar uma tosse. Não, tosse é sintoma, não é doença. Então vamos atrás da doença, porque se você descobrir qual é a doença, você consegue melhorar a causa da tosse. E acaba que se ficar tomando remédio indiscriminadamente, pode levar até a morte ou não? Conforme a medicação e conforme a dose, com certeza. Doutor, quais medidas realmente funcionam para prevenir pneumonias e complicações pulmonares, principalmente em idosos e crianças? Pergunta excelente, assim. O que a gente mais recomenda em consultório, acho que todo paciente que entra no consultório, imunização. Não tem como falar em prevenção sem falar em imunização. Então, principalmente vacinas contra pneumonias, vacinas contra Covid, vacina contra influenza, contra vírus social respiratório, contra DTPA para alguns específicos de doenças respiratórias. Alimentação. Precisa frisar em uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. Atividade física regular, outro ponto importantíssimo. E a gente precisa tratar as doenças comórbidas que a gente fala. Então, se esse paciente tem alguma doença pulmonar pré-existente, por exemplo, asma, DPLC, então que essa doença venha tratada com pneumologista ou com médico assistente, para que realmente esse paciente não fique em crise. Outras doenças que precisam ser tratadas, doenças cardíacas, diabetes, obesidade, que entra ali naquele controle de estilo de vida que a gente comentou, da alimentação e da atividade física. Acho que isso é o fundamental. O básico bem feito. Então, imunização, atividade física, uma dieta equilibrada e tratar as doenças pré-existentes. Isso aí. Perfeito, gente. Muito obrigada, Dr. Igor Duarte. Foi perfeito. Eu que agradeço. Acredito que todo mundo vai sair entendendo um pouquinho mais de doenças respiratórias. E já segue ele aí, lá no perfil da Clínica Goiana. Tem um @ do doutor. E te espero nos próximos episódios do podcast PES. Quais são suas considerações finais? Combinado. Muito obrigado pelo convite. A gente falou sobre assuntos extremamente relevantes no consultório, né? Assim, que é a nossa rotina, que são infecções virais, exacerbações de doenças pulmonares, né? E falamos um pouquinho de prevenção. Então, acho que ficou um episódio legal. Dá para chegar a uma população considerável, né? Então, queria agradecer realmente novamente o convite de vocês e da própria Clínica Goiana pela oportunidade de estar aqui falando dessa especialidade que eu amo tanto, que é a pneumologia. Isso aí, muito obrigada pelas informações. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.